Jesus. Senhor, nessa manhã nós invocamos o Teu nome. Senhor, nós abrimos nosso coração. Senhor, nós confessamos que nós precisamos de Ti. Precisamos da Tua graça, da Tua misericórdia, ó, do Teu grande amor. Senhor Jesus, ainda fala, Senhor. Fala ao nosso coração, fala ao nosso interior. Ó Senhor Jesus. Aleluia, graças a Deus, né, irmãos? Bom é render graças ao Senhor. Amém. Então nós estamos vendo, né, a nossa série do Alimento Diário. Deus nos chama para o seu reino e glória. O Evangelho, o poder do Evangelho. Essa semana eu creio que cada um de nós desfrutou muito da palavra, semana 4, obra de fé. E eu vou estar compartilhando com os irmãos alguns versículos, né, um sentimento também, de alguns versículos a respeito dessa obra de fé. Aleluia. Então vou começar aqui com 1 Tessalonicenses, que são os 2 versículos chave desse tempo. Eu vou estar compartilhando de máscara, talvez os irmãos não estejam acostumados com essa minha voz, né? Mas louvado seja o Senhor, né? Para a segurança minha e também para a segurança dos irmãos, né? Louvado seja o Senhor. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, diz assim: os irmãos podem estar acompanhando pela projeção, ou também pode, se você tem a sua Bíblia aí na sua mão, você pode estar acompanhando aí, tá certo? Então, diz assim, 1 Tessalonicenses 1, 3. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé. Então a fé, irmãos, ela opera. Louvado seja o Senhor. Um dia nós cremos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Um dia essa fé entrou dentro do meu espírito, do seu espírito, e ela está pronta para operar. Então Paulo, ele faz uma oração aqui, ele fala: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé. Essa fé, irmãos, que entrou em nós um dia, ela é poderosa. Ela tem poder. E ela está pronta para operar. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, o versículo 11 diz assim: por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Ó Senhor Jesus. Então existe, irmãos, uma operosidade dessa fé que entrou no nosso interior. Existe uma obra de fé. Em Hebreus capítulo 11, o versículo 8, diz assim: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu. Olha só, irmãos, pela fé Abraão, quando chamado, amém, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Então, ele não sabia, irmãos, ele não sabia o que estava acontecendo, ele não sabia de nada, ele não sabia o caminho. Beto compartilhou sobre o GPS, não tinha GPS, não tinha mata, não tinha carta, não tinha nada. Mas ele falou, pela fé, né? O Espírito Santo registra aqui, pela fé, ele partiu, ele obedeceu quando chamado. O versículo 9 continua: pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Então ele não só partiu pela fé, ele não só saiu pela fé da onde ele estava, que Deus precisava tirar ele da onde ele estava, mas fala aqui, ó, que ele peregrinou. Ou seja, o viver dele, a vida dele, irmãos, teve que ser um viver pela fé. Ele não só saiu pela fé, mas a partir daquele momento, irmãos, não tinha como mais ele voltar para trás. Não tinha mais retorno. Ou ele avançava, não tinha como mais ele retornar. Mas
o Espírito Santo registra para nós que ele fez tudo pela fé. Louvado seja o Senhor. Então Deus, irmãos, ao longo das eras, ao longo dos tempos, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, ele sempre procurou algo no homem. E esse algo se chama fé. Louvado seja o Senhor. Em Romanos capítulo 4, versículo 1 diz assim: que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? 2. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. 3. Vamos ler, irmãos? Pois que diz a Escritura: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Então Deus chama Abraão, Abraão sai da onde ele estava e ele começa a ter uma vida, um viver, a peregrinar pela fé. Mas aqui em Romanos capítulo 4, versículo 3, diz que um dia, irmãos, um dia, depois de um período, depois de um tempo, depois de certas experiências com o Senhor, Abraão, ele creu em Deus. Então isso nós vemos que no começo, nós vamos ler os versículos aqui, no começo da vida de Abraão, nós já conhecemos, ele não teve tanta fé assim. Ele não foi tão absoluto pelo Senhor no começo. Aqui em Atos 7, versículo 2, os irmãos estão conseguindo me ouvir? Tá conseguindo me entender? Porque para mim é estranho falar de máscara. Amém. Atos 7, versículo 2 diz assim: Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Então, irmãos, a situação onde Abraão vivia, o lugar que ele vivia, era um lugar assim tão forte. Mesopotâmia, aqui, Ur dos Caldeus, era uma terra de idolatria, nós já sabemos, cheia de ídolos. E para tirar Abraão daquela situação, daquele lugar, o que Deus precisou fazer, irmãos? Ele precisou aparecer para Abraão como o Deus da glória. Ou seja, o ambiente que ele estava vivendo era um ambiente de trevas, né? Devia estar muito preso ali, mas fala que o Deus da glória apareceu para Abraão. Louvado seja o Senhor. Mas de primeiro momento, irmãos, como eu disse, Abraão, ele não tinha uma fé assim tão forte. Ele não era tão grande na fé assim. Quando nós lemos em Gênesis, nós vamos ver um pouco aqui da trajetória de Abraão. Gênesis capítulo 11. Versículo 31, diz assim: tomou Tera Abrão, seu filho, e Aló, filho de Arã. Gênesis capítulo 11, versículo 31. Tomou Tera Abrão, seu filho, e Aló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho, Abrão. E saiu com ele de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram. Então, em Atos 7, 2, primeiramente Deus apareceu para Abraão, o Deus da glória. Só que Abraão não teve força para sair. Não sei se é porque ele era novo, se porque ele era jovem. A palavra de Deus ela não registra. Mas ele não teve força para sair da onde ele estava. Então, o que ele precisou? Da ajuda de quem? Do pai. Então, o pai pegou ele, né? Pegou toda a família ali e saiu. Só que o pai não foi muito longe. Então, quando Deus apareceu para Abraão, irmãos, Deus chamou ele, Deus falou com ele, mas ele não teve força. Ele não conseguiu caminhar. Então, ele precisou da ajuda do pai, mas o pai, irmãos, não ajudou muito, porque só foi até um determinado momento. Harã aqui é um lugar de limite. Não estava nem na Babilônia, em Ur dos Caldeus, e não estava nem em Canaã, que era a promessa de Deus para ele. Estava no meio, ficou no meio do caminho. Mas o versículo 32 diz assim, irmãos: e havendo Tera vivido 250 anos ao todo, morreu em Harã.
Então, o pai que era para ser uma ajuda, né, acabou ali impedindo de Abraão avançar. Quando chega no capítulo 12, o versículo 1, diz assim, ó. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra. Então, depois que Abraão morreu, Deus apareceu novamente para Abraão e falou. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Irmãos, 2, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Vamos ler? Se tu uma bênção. Amém. 3, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, novamente, irmãos, Deus aparece para Abraão, chama ele e fala, sai. Eu vou fazer isso por você. Você vai ser tal pessoa. Eu vou te engrandecer o nome. Eu vou abençoar todos os povos da terra. E você vai ser uma bênção. O versículo 7 diz assim, ó. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse, darei à tua descendência essa terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. 8. Passando dali para o monte, ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Olha só, irmãos. Então, a trajetória de Abraão, como que era no começo, irmãos, da vida de Abraão? Para Abraão avançar, para Abraão caminhar, para Abraão prosseguir, primeiramente, ele dependia da aparição de Deus. Segundo, ele precisava do falar de Deus. Então, Deus aparecia para Abraão, Deus falava com Abraão, aí Abraão caminhava. No princípio, nós vemos isso, irmãos. Então, se Deus não aparecesse para Abraão, se Deus não falasse com Abraão, Abraão não conseguia caminhar, irmãos. Abraão ficava sem direção. Abraão ficava sem motivação. Mas toda vez que Deus aparecia para ele, toda vez que Deus falava com ele, algo, irmãos, entrava dentro de Abraão. Ó Senhor Jesus. Não é assim nos nossos dias também? O falar, irmãos. Tem um falar que abençoa, não é assim? Mas tem um falar também que amaldiçoa. Então, quando eu falo bênção, aquilo entra dentro da pessoa, não é assim? Mas às vezes as pessoas falam coisas para nós que entram dentro de nós. Como é que a gente fica? Fica para baixo, não é assim? Então, o falar de Deus, irmãos, quando Deus aparece para nós, quando Deus fala conosco, quando nós damos ouvidos ao que o Senhor está falando, essa palavra, irmãos, ela entra dentro de nós. E algo de Deus é depositado no nosso interior. Ó Senhor Jesus. Então, para nós avançarmos, irmãos, para nós prosseguirmos, Deus precisa aparecer para nós. Deus precisa falar conosco. Ó Senhor Jesus, eu só ando se Deus aparecer e falar comigo. Se Deus não aparecer, se Deus não falar, irmãos, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ficar parado. Porque não tem como. O falar de Deus, irmãos, é a direção dele para nós. E a aparição de Deus, né, que é a glória de Deus, é que nos motiva, é que nos encoraja. Ó Senhor Jesus. Vamos continuar então. O 9, olha só. 12:9. Depois seguiu Abraão dali. Então Deus falou com ele, Deus apareceu para ele, ele invocou o nome do Senhor, ele construiu um altar, ou seja, ele se consagrou ao Senhor. E depois o que ele fez? Ele partiu, quer dizer, por um tempo ele podia caminhar ainda. Senhor Jesus, Gênesis capítulo 13, versículo 14, diz assim: disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele. Então, novamente, irmãos, de tempos em tempos, Deus aparecia para Abraão e Deus falava com Abraão.
erga os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. 15. Porque toda essa terra que vês eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. 16. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. 17, olha só, irmãos. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Olha só o 18, irmãos. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Então, Deus aparecia para Abraão, Deus falava com Abraão. Algo de Deus, irmãos, era depositado no interior de Abraão. Abraão se sentia motivado, Abraão se sentia, os irmãos entendam o que eu quero dizer, tá? Energizado, com força, com disposição. E o que ele fazia? Ele invocava o nome do Senhor, ele se consagrava ao Senhor. Aí aqui fala assim, ó, e levantou ali um altar. Mas antes ele fala, mudando as suas tendas. Então quer dizer, Abraão ele só conseguia andar, ele só conseguia caminhar quando Deus aparecia e falava com ele. Capítulo 15, versículo 1 diz assim: depois destes acontecimentos, são os acontecimentos do capítulo 14, depois destes acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abraão. Olha só, irmãos. Então Deus, ele sempre estava aparecendo para Abraão e falando com Abraão. Toda vez que Deus falava, irmãos, algo era depositado no interior de Abraão. Depois desses acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão, e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Olha só, irmãos, respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro de minha casa é o Damasceno Eliezer? 3. Disse mais Abraão: a mim não me concedesse descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. 4, irmãos, olha só. A isto respondeu logo o Senhor. Então Deus deu uma promessa para Abraão. Outra coisa importante, irmãos. O falar de Deus aqui não é um falar comum. Não é um falar simples. É um falar de promessas. Toda vez que Deus apareceu para Abraão e falou com ele, ele sempre estava dando uma promessa. Ó, eu vou fazer isso. Ó, eu vou te dar isso. Ó, você vai ser tal pessoa. E aqui fala assim, ó, então nessa parte aqui Deus promete um descendente para Abraão. Abraão falou: mas eu estou velho, né? Minha esposa já está velha. Como é que você vai me dar um descendente? Eu só tenho aqui, tem muitos servos, tem um servo mais antigo aqui da minha casa, mas, tipo assim, na imaginação de Abraão, ele deve ter pensado: como será isso? O versículo 4 fala assim, ó: a isto respondeu logo o Senhor, dizendo... Vamos ler? Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então aqui tem um princípio muito importante, irmãos. Algo precisa ser gerado da onde? Do meu interior. Algo precisa ser gerado do nosso interior. Então tudo que Deus precisa fazer, irmãos, tudo que Deus quer fazer, precisa ser gerado aonde? No nosso interior. Então ele fala assim, ó, 5, vamos ler? Então conduziu-o até fora e disse: ora para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. 6, vamos ler? Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para justiça. Deus chamou Abraão, irmãos, pela primeira vez, lá em Atos, capítulo 7, versículo 2. O Deus da glória, apareceu para Abraão. Lá não registra que Abraão creu em Deus. Depois o pai pega ele, sai da terra e vai até Harã. Não fala que Abraão creu em Deus. Depois em Gênesis 2, 12, Deus aparece novamente para Abraão. Deus fala com ele, dá promessas. Ele se consagra, ele invoca, ele caminha, mas não fala que Abraão creu em Deus.
No capítulo 14, nós lemos aqui também no 13, Deus aparece novamente, fala com ele para ele percorrer a terra, tudo, mas não fala que Abraão creu em Deus. Mas chegou um momento, irmãos, por que aqui em Gênesis capítulo 15, quando Deus dá essa promessa para ele, quando Deus fala com ele, chegou um momento, o que aconteceu, irmãos? Por que fala que ele creu em Deus? Porque cada vez que Deus aparecia para Abraão, irmãos, cada vez que Deus falava com Abraão, ele ouvia o falar de Deus, ele dava ouvidos àquilo que Deus estava falando, algo era depositado no interior de Abraão. Então Deus falava, Abraão ouvia, Abraão tinha um apreço pelo falar de Deus, pela palavra de Deus, e algo ia sendo depositado no interior de Abraão. E chegou um momento, irmãos, que Deus tinha uma promessa grande para Abraão. Só que Abraão já tinha algo dentro dele, só que ele não sabia, estava depositado ali. E quando deu a promessa, irmãos, quando Deus deu a promessa, quando Deus falou, o que Abraão disse? Eu creio. Por que ele creu, irmãos? Porque na vida de Abraão, ele já vinha vivendo, Deus vinha falando com ele, Deus vinha aparecendo para ele, e algo estava sendo depositado dentro dele. Por isso que em Romanos capítulo 4, versículo 3, fala que Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado, foi atribuído como justiça. Porque Deus já vinha trabalhando isso na vida de Abraão. E chegou um momento, irmãos, que algo foi gerado do interior dele. Então, isso nós podemos chamar de fé. Ó Senhor Jesus! Então, o que é a fé, irmãos? A fé não é eu falar, não, eu creio. Não, não é só isso, também. Mas a fé, irmãos, esse sentimento, esse apreço, vai além disso. A fé, ela precisa ser gerada no nosso interior. A fé precisa ser o resultado do falar de Deus na minha vida, na sua vida. Senhor Jesus. E aí tá, Abraão creu em Deus, Deus deu a promessa, e aí ele não precisava crer mais? Então, um exemplo, eu tomei café da manhã hoje, daqui a pouco eu vou almoçar, eu vou jantar. E amanhã, não vou precisar mais tomar café? Amanhã eu não vou precisar mais almoçar e nem depois da manhã? Não, irmãos. Nós vamos ler aqui os versículos. Gênesis 17, 1. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Então, mesmo depois que Abraão creu em Deus, irmãos, Abraão precisava continuar andando na presença de Deus. E Deus precisava também continuar aparecendo para Abraão. Ó Senhor Jesus, o versículo 9, diz assim, Gênesis 17, 9. Disse mais o Senhor a Abraão. Então Deus sempre estava falando com Abraão. O versículo 15, diz assim, 17, 15. Disse também Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, já não te chamarás Sarai, porém Sara. Então nós vemos que depois que Abraão creu, ele precisava ainda, irmãos, continuar recebendo as aparições de Deus e continuar também recebendo o falar de Deus para ele poder avançar, para ele poder prosseguir. Capítulo 18, 1. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Mamre, quando ele estava sentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Então nós vemos aqui novamente, irmão, então Deus ele sempre estava aparecendo para Abraão, Deus sempre estava falando com Abraão e algo sempre estava sendo depositado no interior de Abraão. Isso nós chamamos de fé. Senhor Jesus. Capítulo 21. Versículo 1. Vamos ler, irmãos? Gênesis, capítulo 21, versículo 1. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que havia prometido. Amém. Então Deus deu a promessa, Deus veio chamando Abraão, veio falando, Abraão veio vivendo, veio caminhando, Abraão creu. Deus deu uma promessa, mas a promessa não tinha cumprido ainda, mas Abraão continuou, irmãos, recebendo o falar de Deus,
Abraão continuou crendo em Deus, dando ouvidos ao falar de Deus. E na promessa, quando Deus fala para Sara, né, ele fala assim, ó, daqui 1 ano, eu virei nesse mesmo tempo, daqui 1 ano. E quando chega aqui em Gênesis 21, ele fala, irmãos, visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que havia prometido. Então nós precisamos, irmãos, assim como Abraão um dia foi chamado, nós também fomos chamados um dia. Um dia o Senhor apareceu para nós, um dia o Senhor brilhou para nós, algo foi gerado no nosso interior, e nessa nossa caminhada, irmãos, todos os dias nós precisamos ouvir falar de Deus, ó Senhor Jesus, para nós prosseguir, para nós poder avançar. Louvado seja o Senhor. Mateus 11:15. Vamos avançar aqui. Então, o que eu quero destacar aqui, irmãos, é que nós precisamos ouvir o falar de Deus. Mateus 11:15 diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. 13:9 diz assim, Mateus 13:9. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. 13:43 diz assim: então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Então Deus, irmãos, Ele dá muita atenção. Deus, Ele preza muito para a questão do ouvir. Se eu estou falando com alguém, é muito chato essa pessoa estar, né? Você está falando com a pessoa e a pessoa está aqui, ó. É chato, não é? Antigamente as pessoas não davam atenção, estavam fazendo outra coisa. Mas hoje você conversa com as pessoas, elas estão conectadas, né, num aparelho eletrônico. Então Deus, irmãos, Ele dá muita atenção para a questão do ouvir. Ó Senhor Jesus, e na época de Abraão, ele encontrou uma pessoa que lhe dava ouvidos. Apocalipse 1:3. Vamos ler alguns versículos aqui. Apocalipse 1:3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia. Então o ouvir, irmãos, no final dos tempos, ele é de suma importância. Isso significa que as pessoas no final dos tempos, falar dos filhos de Deus, talvez vão ficar distraídos com muitas coisas e não vão conseguir ouvir a voz do Senhor. Então Deus, irmãos, é um Deus que fala. E Ele precisa que os seus filhos, o seu povo, lhe dê ouvidos. Então aqui fala que bem-aventurados aqueles que ouvem. Ó Senhor Jesus, 2:7, Apocalipse 2:7, diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então aqui ele fala para a igreja em Éfeso, em Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, para todas as igrejas. Esse versículo, ele se repete por 7 vezes. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então hoje, irmãos, Deus, ele tem um desejo muito grande. Deus, ele quer depositar algo no nosso interior. Mas como que ele faz isso? Ele faz isso através da palavra dele. Então, da parte de Deus, ele fala. Da nossa parte, nós precisamos dar ouvidos. Ouvir aqui, irmãos, não é simplesmente escutar. Ah, eu estou escutando a mensagem. Tudo bem, você pode estar escutando, mas você está ouvindo Deus falar no seu interior? Então, é isso que Deus preza hoje, irmãos. Que nós abrimos os olhos do nosso coração, os nossos ouvidos interiores, para receber esse falar de Deus. Ó Senhor Jesus. Mateus 8:10. Vamos ler mais uns versículos aqui. Diz assim: ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Lucas 18:8. Diz assim: digo-vos que depressa lhes fará justiça,
Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? Então, qual é a relação? Qual é a relação que tem entre o ouvir e a fé? Por que algo foi gerado dentro de Abraão? Por que algo foi depositado dentro de Abraão? Então, qual que é a relação que tem a questão do ouvir e da fé? Aqui em Romanos capítulo 10, diz assim, olha só, irmãos. Mas nem todos, 10:16, Romanos 10:16, mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? 17, vamos ler? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Agora vamos substituir aqui pregação por ouvir. E assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Então por que nós precisamos ouvir, irmãos? Por que nós precisamos ter esse coração de apreço quando o Senhor fala? Porque a fé, ela vem como? Pelo ouvir. Por que toda vez que Deus falava com Abraão, Abraão dava ouvidos, algo era depositado dentro dele? Por causa da questão do ouvir. Então, o ouvir hoje, ele é muito importante. Ó Senhor Jesus, como nós precisamos, irmãos, dar ouvidos àquilo que o Senhor está falando. Versículo 18, diz assim, mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Então, algumas pessoas, irmãos, elas receberam o Evangelho, elas ouviram e elas creram. Mas algumas pessoas, elas receberam o Evangelho, elas ouviram, ou seja, elas escutaram. Algo não foi produzido dentro delas. O que aconteceu? Elas não creram, elas desobedeceram o Evangelho. Então, a questão do ouvir, irmãos, é que quando Deus fala, algo é depositado no nosso interior. Isso se chama fé. Vou estar encerrando aqui com os versículos de Gálatas. Gálatas capítulo 3. Terminar aqui com os versículos de Gálatas. Gálatas 3:1 diz assim: Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Então, Paulo apareceu para os Gálatas, Paulo pregou o Evangelho para os Gálatas. Quando chega no versículo 2, diz assim, vamos ler? Quero apenas saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Agora vamos substituir por ouvir. Quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pelo ouvir da fé? Então, quando o Evangelho foi pregado para os Gálatas, irmãos, eles ouviram a palavra. E o que eles receberam? Eles receberam o Espírito, irmãos. Está aqui, ó. Recebestes o Espírito. Como que eles receberam o Espírito? Pelo ouvir da fé. Então, quando nós damos ouvidos, irmãos, o que nós recebemos? O Espírito. E é esse Espírito que entra no nosso interior e deixa depositado o quê? A fé. Ó Senhor Jesus, 6. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. Então, foi assim, da mesma forma, Paulo está falando aqui, ó, da mesma forma que vocês creram, receberam o Espírito dentro de vocês pelo ouvir da fé, é o caso de Abraão. Abraão também, Deus falava com ele, Deus aparecia para ele, ele dava ouvidos, e algo foi sendo depositado dentro do interior dele. Então, ele fala aqui, é o caso de Abraão. Então, da mesma forma que Abraão creu em Deus, aqui os irmãos também, os Gálatas, né? Eles creram, só que pelo ouvir da fé, irmãos, eles receberam o quê? O Espírito. O versículo 5, tá. Depois que ele creu, depois que os irmãos, os Gálatas, eles creram, eles não precisavam crer mais? Eles não precisavam receber mais o Espírito? Olha só o versículo 5, irmãos.
Aquele, pois, que vos concede o Espírito. Gálatas 3:5, olha só. Aquele, pois, que vos concede o Espírito, e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então, ou seja, aquele que vos concede o Espírito, e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pelo ouvir da fé? O que isso significa, irmãos? Que depois que nós recebemos o Espírito, que nós fomos salvos, que o Senhor entrou dentro de nós, diariamente, todos os dias, eu preciso ainda continuar recebendo o Espírito. Então, o versículo 2 fala que eles receberam o Espírito e foram salvos. Mas no versículo 5 fala que o Senhor, ele precisa continuamente conceder o Espírito. E como que Deus faz isso, irmãos? Através do ouvir da fé. Então nós precisamos valorizar, irmãos, a questão do ouvir da fé. Nós ouvimos as mensagens em casa, pelo IVPT, nós lemos a palavra de Deus, nós lemos a Bíblia, cantamos os hinos. Mas tem uma coisa importante, irmãos. Nós não podemos desprezar as reuniões presenciais. Estamos nesse retorno. Estamos retomando, gradativamente as reuniões. Deus, ele fala, irmãos, de muitas maneiras, de muitos meios. E ele fala também nas reuniões. Então nós temos duas reuniões principais. Nós temos a reunião de sábado, que é a reunião ministerial da palavra. E nós temos essa reunião de domingo. Ó Senhor Jesus, é uma ótima oportunidade, irmãos, para nós ouvir a palavra de Deus e receber o ouvir da fé. Então, cada vez que eu venho, cada vez que eu ouço um testemunho, um hino, um compartilhar, a ministração da palavra, algo, irmãos, está sendo depositado no nosso interior. Isso é o ouvir da fé. 1 Tessalonicenses 1:13. Ele fala assim, 1:13 não, desculpa, irmãos, 2:13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra de Deus, que de nós ouvistes. Então a palavra chegou para os irmãos e eles receberam. Ele fala que de nós ouvistes. Então por que a palavra ela operou grandemente na vida da igreja em Tessalônica, dos tessalonicenses? Por quê, irmãos? Porque eles deram ouvidos. Ele fala assim, palavra que de nós ouvistes. Então o ouvir da fé, irmãos, ele é muito importante. Que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens. Então eles ouviram, o evangelho chegou, eles ouviram essa palavra entrou dentro deles e eles acolheram. Não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Então tudo dependeu do que, irmãos? De crer. Mas eles creram porque eles ouviram, eles receberam. Então louvado seja o Senhor, irmãos. Eu encerro por aqui, Tinha mais coisas para falar, mas o horário já deu. E eu creio que algo, o Senhor tem depositado no nosso interior. Louvado seja o Senhor. Amém. Aleluia, Senhor Jesus. Amém. Nós vamos agora então, irmãos, para o momento da oração.